Olá, eu sou a Patrícia Olá, eu sou a Sheila e nós somos as Bionutris. Nós estamos aqui para nutrir o seu tempo com informação de qualidade e com muitas reflexões que envolvem a nutrição e a vida. E hoje o tema do nosso vídeo é proteínas. É um tema bastante discutido, bastante falado, e a gente quer conversar um pouquinho com você sobre o que são esses nutrientes, como eles se apresentam nos alimentos e como eles estão no nosso dia a dia e no nosso corpo. Porque a primeira coisa que eu vejo como a gente vê e a gente conversa muito sobre isso, né? Como é importante de entender é que a estrutura do nosso corpo, ela é formada com base na estrutura da proteína. E a proteína também é uma estrutura nos alimentos. Ela é uma estrutura nos animais, nas plantas, na natureza. Então, ela traz esse simbolismo e também a fisiologia, a bioquímica de estruturar. Se a gente for pensar e lembrar das nossas aulas de ciências, né? Lá do quarto ano, terceiro ano, depende muito do local, da escola. A gente falava dos alimentos, né? Energéticos, construtores e reguladores. E lá a gente falava que os alimentos energéticos traziam energia. Os construtores construíam o nosso corpo. E se vocês forem pensar, os exemplos que nós tínhamos lá na escola era a carne, o leite, o ovo, o feijão, a lentilha. Por quê? Porque eles são alimentos fontes de proteína, que vão trazer esse tijolinho que vai construir as nossas células de todos os tecidos do corpo. Então, é importante que a gente entenda que o consumo de alimentos fontes de proteína ele é fundamental na quantidade, né, adequada para cada pessoa, em cada ciclo da vida, em cada situação, para manter a estrutura do nosso corpo, para sempre colocar esses tijolinhos, né, que a gente precisa, para ir reconstruindo tudo aquilo que vai se renovando dia a dia e também o que precisa ser construído novo e de novo. Então, por exemplo, a gente tem aí renovação de células intestinais, né? Então a gente descama a parede do intestino, elimina pelas fezes. E eu preciso sempre reconstruir essa parede, essas células. Tem uma estimativa em tempo de dias, né? A cada 3 ou 4 dias a gente tem uma reconstrução, né, de partes da parede intestinal e por isso que mudança de hábitos pode ser muito positiva, porque dá para construir de novo e diferente, mas eu preciso de proteínas, de blocos, né, para fazer essa construção. Assim como acontece nas células da pele, nos órgãos, assim como acontece, por exemplo, quando cresce nosso cabelo, a nossa unha, né? Tudo isso é construído com base nesses blocos de proteína. Então, o consumo desse macronutriente, ele é fundamental e diário, né? Que seja diário, que seja em todas as refeições, para que a gente possa oferecer para o nosso corpo esses bloquinhos de construção. Exatamente, a gente volta um pouquinho na nossa analogia que nos acompanha desde os primeiros vídeos, né? Que é o carro. A gente já falou aqui de outros macronutrientes, de outros componentes da alimentação que têm a função energética que a Sheila mencionou, que são combustível para esse veículo, para esse carro, né? Que conduz a nossa vida do início ao fim. Então, a gente precisa de alimentos fontes de energia, que são basicamente carboidratos, lipídios, né? E a proteína tem, então, essa função estrutural que a Sheila mencionou, e aí a gente pode pensar, como a gente sempre fala, que tem que botar o combustível adequado no carro. Se eu colocar água lá no tanque de gasolina do meu carro, ele não vai andar. Se eu colocar refrigerante, ele não vai andar, ele precisa de gasolina ou diesel, em alguns casos álcool, né? Mas precisa ser o combustível adequado àquele modelo de carro para que ele consiga andar. Quando a gente fala de proteína, a gente fala da lataria, né? Do que ela é feita, né? O que garante que eu entre dentro do carro para me locomover? Qual é a estrutura que me protege? Né? Do que é feito o banco? Do que são feitas as portas? É mais ou menos assim que a gente pode pensar a nossa alimentação e os componentes dela. Então a gente já falou em outros vídeos de carboidrato, de fonte de energia, de lipídios, né?
E aqui a gente vai falar de proteína que tem basicamente a função estrutural. Claro, quando esgotar a minha reserva de carboidrato, de lipídios, se necessário, o corpo vai dar um jeito de usar até a proteína para produzir energia, mas isso em casos extremos, né? A função da proteína basicamente é ser estrutura. E aí, pensando no carro, a gente pode entender que precisamos manter a estrutura dele além de colocar combustível, né? A gente não mantém a lataria do carro sempre bonitinha, se dá um arranhãozinho, a gente tá sempre querendo ajustar. Pensando mais ou menos assim no nosso corpo, a gente tem que manter também a estrutura além de colocar combustível, de colocar energia para viver. E manter essa estrutura, sim, é consumir alimentos, fontes de proteína todos os dias na quantidade adequada. E além de tudo que a Sheila já mencionou em termos de função da proteína, quando a gente fala de estrutura, assim como a gente falou do lipídio, que da gordura, né? Que sem a gordura não existe vida, porque ela faz parte de cada uma das nossas células, a proteína basicamente também, né? Junto com o lipídio. Então, todas as nossas células têm como base estrutural a proteína, né? As nossas enzimas digestivas que garantem a digestão dos alimentos são formadas por aminoácidos, por proteína, né? Por tijolinhos dessa proteína. Os nossos hormônios também, os nossos neurônios têm como base de formação de estrutura a proteína. Tudo o que existe no nosso corpo, cada célula tem como base estrutural a proteína. Para essa célula viver, para ela funcionar, para ela executar a função que ela tem no nosso corpo, ela vai precisar de combustível. Mas para que ela exista, ela precisa de estrutura, e essa estrutura é a proteína. Então, quando a gente pensa em pele, quando a gente pensa, vou tomar colágeno, né? Para melhorar a minha pele, e isso aqui é tema já para um outro vídeo também. A gente teria muito para falar sobre isso, mas só para dar como exemplo, quando a gente pensa em todos os nossos tecidos, como a Sheila falou, colágeno é uma proteína, né? Com uma estrutura diferente, e assim existem estruturas diferentes para cada tipo de proteína, cada estrutura tem uma função diferente, mas todas elas são importantes e extremamente necessárias. E aí, quando a gente pensa em estrutura, o que a gente mais tem em abundância no nosso corpo? São os músculos, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas acham que eu só preciso comer uma quantidade maior de proteína quando eu faço academia, porque preciso aumentar minha massa muscular. Mas manter essa massa muscular, que vai se perdendo ao longo do processo de envelhecimento, sim, é extremamente importante, independente do tipo de exercício físico que você faça, independente do seu objetivo estético, existe uma função de manutenção da vida muito importante, e para manter toda essa estrutura, você precisa sim consumir proteínas todos os dias, de maneira constante, em quantidade adequada, e isso tudo varia conforme o que a gente vem sempre falando, individualidade de cada um, faixa etária, momento da vida, ciclo da vida, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo também. E é importante a gente pensar também o seguinte, como nós estamos falando aí desde o começo do vídeo, que a proteína ela é estrutura, ela é componente estrutural de tudo que tem no nosso corpo, ela também é componente estrutural, por exemplo, dos hormônios. Então, qualquer hormônio que a gente vá produzir, e o nosso corpo ele trabalha regulado por todo o sistema hormonal, independente do ciclo da vida que a pessoa estiver, ela precisa de hormônios, a base é proteína. A hemoglobina, que é aquela célula vermelha lá no nosso sangue que carrega o oxigênio e distribui para todas as células, a base dela também é proteína. Então, por exemplo, você precisa de proteína para construir a hemoglobina, para colocar o ferro, o oxigênio lá dentro e distribuir para todas as células do corpo. E aí, às vezes, a gente pode até fazer um adendo aqui, às vezes a gente tem uma situação de anemia, onde a pessoa só pensa no consumo, né, na suplementação, eu às vezes até na injeção ou na administração endovenosa do ferro, mas às vezes é importante olhar também como está o consumo de alimentos fontes de proteína, porque eu tenho uma prioridade ali, que é construir um número maior dessas células para distribuir o oxigênio no meu corpo, né, para todos os tecidos, todos os órgãos. Então, vocês podem perceber que a proteína ela é estrutura do micro ao macro no nosso corpo.
como a Paty falou, né? Sempre se pensa muito em massa muscular e não só em processos de hipertrofia, de ganho, de definição, mas de manutenção. A massa muscular ela é fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde, para o sistema imunológico, para a qualidade de vida, e a gente precisa consumir alimentos fontes de proteína para fazer a manutenção dessa massa. E o que às vezes, né? O que eu posso pensar assim? Como eu posso analisar no meu dia a dia? Será que eu estou consumindo uma quantidade legal, uma quantidade suficiente, adequada de alimentos fontes de proteína? Existem sim cálculos que a gente pode fazer para analisar, para estimar, para verificar. Mas existem algumas percepções que vocês podem levar aí para o dia a dia e para a vida de vocês, né?